Olá! Se Lúcifer era um anjo de luz, perfeito, se contaminou com o mal. Se Deus não criou o mal, porventura, na nova terra, não poderá acontecer a mesma história? Será que um de nós, ou aqueles que forem salvos, não se contaminarão? Não existirá o mal novamente? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Como você sabe, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas e a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através da internet e da TV Novo Tempo, aí espalhada por todo o Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado por você já estar logo no início acompanhando. Você que está zapeando seu televisor e caiu aqui, este é o programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Estamos ao vivo e você pode fazer as suas perguntas por diversas formas que já eu falo como que você faz para participar. E quem está na mira para responder os seus questionamentos, baseando-se na palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Graças a Deus, tudo bem. Contente porque nós vamos poder estudar mais a Bíblia com os nossos amigos. O estudo bíblico é sempre gostoso estudar a Bíblia, sentir que Deus nos ensina coisas novas, né? Eu espero que você tenha essa sensação essa noite, ou durante o dia, se você está vendo uma reprise, para que você possa voltar mais vezes a este livro e não permitir que este livro somente crie poeira sobre a sua mesa. Estude esse livro, ele vai fazer uma grande diferença na sua vida. Muito bem, pela internet estamos transmitindo através do nosso Facebook, namiradaverdade.nt, é o endereço facebook.com/namiradaverdade.nt. Compartilhe esse link com seus amigos para que eles também possam acompanhar e tirar as suas dúvidas e participar do programa fazendo uma questão. A pergunta que nós abrimos o programa foi mandada pelo nosso Instagram, deixa eu ver aqui, isso mesmo, pelo nosso Instagram, quem mandou foi a Cláudia Lázaro. E a pergunta dela foi exatamente como eu fiz. Lúcifer era um anjo de luz, puro e perfeito, mas mesmo assim se contaminou com o mal. Se Deus não criou o mal e não sabemos como se originou, como podemos ter certeza de que os santos no novo céu não serão contaminados novamente? Essa é uma grande questão. Professor Leandro Quadros, porventura o mal não vai se repetir no céu? Não, nós temos como ter essa certeza por pelo menos 3 motivos bíblicos. O primeiro é que o próprio Deus prometeu que isso não aconteceria mais. Então aqui em Isaías 65, 25, falando da nova terra, o texto diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá palha como o boi, ou seja, os animais voltarão a ser herbívoros. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então o Senhor já prometeu, com base na sua presciência, né, e onipotência, de que o mal, nem dano algum, continuará existindo na eternidade. Então primeiro Deus prometeu. Se Deus prometeu e Ele previu isso, é porque vai acontecer. Ou alguma das profecias de Deus falharam na Bíblia? Nenhuma profecia de Deus falhou. Todas as profecias, inclusive messiânicas, se cumpriram todas em Jesus. Então, se Deus prometeu aqui, Ele previu isto, é porque realmente vai acontecer. Então, não haverá mal, nem dano algum em todo
o lugar onde estiver ali o povo de Deus. Então essa é a primeira razão. A segunda razão, para não existir o mal por uma segunda vez, é que Lúcifer, ou Satanás, o originador do mal, juntamente com seus anjos maus, serão, depois do castigo, destruídos. Então não sobrará nada do pecado e dos pecadores para que sejamos manchados, diríamos assim, ou contaminados pelo pecado. Romanos 16, verso 20 diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. E Malaquias 4, 1 a 3 diz que os ímpios se desfarão em fumaça e Deus não deixará nem raiz e nem ramo deles. Ou seja, se não deixa a raiz, não tem como crescer. Entendeu? Então, a eliminação desses que se apegaram ao mal é uma outra garantia de que não vai ocorrer. E existe uma terceira razão. A terceira razão é que encontramos aqui em Apocalipse 21, 4. Ela não está, na verdade, diretamente em Apocalipse 21, 4. É uma análise que eu vou fazer com você com base no texto. Quando o mal apareceu pela primeira vez, obviamente os seres celestiais, os anjos, não tinham noção do que era o mal. Eles nunca tinham tido uma experiência com o pecado e os seus resultados. Então, surgir o pecado naquela época era uma coisa. Agora, surgir o pecado numa época em que as criaturas já têm uma experiência com o pecado e com os resultados dele, já é uma outra coisa. Os anjos já tiveram tempo suficiente para verem o quanto o mal não presta. Nós já temos, como seres humanos, experiência suficiente para vermos o quanto o mal não presta. Então nós não vamos querer voltar atrás, porque nós não vamos ser tão idiotas assim em voltar atrás depois de estarmos num paraíso perfeito, desfrutando de uma perfeição e de uma paz que nunca havíamos desfrutado antes. E o texto que diz isso é Apocalipse 21, 4, e com ele eu encerro a nossa explicação de hoje dessa questão. O Apocalipse 21, 4 diz: Elias enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Se não existirá a morte é porque não existe pecado. É porque o pecado, o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6, 23. Então se a morte não vai existir, é porque o pecado também não vai existir mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então essas são as três principais evidências, né? Deus prometeu que não existiria mais o pecado. Lúcifer será destruído, então ninguém mais será contaminado. E em terceiro lugar, a experiência que os anjos tiveram e nós temos com o pecado vai impedir que voltemos atrás, a menos que nós fôssemos muito idiotas em voltarmos atrás depois de tudo aquilo que nós passamos neste mundo. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora muitas e muitas perguntas chegando sem parar. Mande a sua pergunta para a gente e ela poderá estar na Mira da Verdade. Tem também o facebook.com/namiradaverdade.nt. O nosso Instagram é @namiradaverdade e ainda o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Participe, mande as suas dúvidas para a gente e vamos colocar todas elas na mira. Olha só a pergunta que chegou, já começa o programa quente aqui, professor. Vamos lá. Essa pergunta veio lá de Novo Hamburgo. Quem mandou foi o Maicon Machado. Maicon, a sua pergunta foi pescada, você está na mira. Ou a pergunta está na mira, o professor vai ter que responder. Olha só, professor. Ele até perguntou, até disse assim, ó, espero que hoje seja pescada, hein? Foi pescada. Gostaria da luz do professor sobre Apocalipse 17:12. Deixa eu já ler Apocalipse 17:12 para o telespectador estar consciente do que ele vai perguntar. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar como um monstro durante 1 hora.
Então presta atenção, aguarda aí o texto. E ele diz o seguinte: gostaria da luz do professor sobre Apocalipse 17:12, os 10 reis, juntamente com a ideia ou a idealização do mapa das 10 nações dos anos 40. Podemos sim entender este assunto como um avanço real da profecia bíblica? Ou será só especulação especulação por outros pastores com outros métodos interpretativos? Confesso que isso causa muita confusão, pois parece que para eles existe a necessidade de encaixar as especulações na profecia bíblica. Deus abençoe vocês, Tito e professor, sempre ligadinhos na companhia dos amigos. Professor, essa teoria dos 10 reis estar paralelamente ligada com as 10 nações dos anos 40, isso compõe de fato a profecia bíblica historicamente? Por muito tempo se ensinou que tanto os 10 reis aqui quanto os 10 dedos da estátua, não é, de Nabucodonosor em Daniel 2 representavam 10 nações na Europa que surgiram, né, após ali as indicações da profecia. Mas os eruditos foram avançando na compreensão do texto bíblico e concluíram que o número 10 não tem o propósito de dizer que foram 10 nações ou que foram, ou de literalizar o número de nações. O número 10 simplesmente significa aqui completude, né? Então, na estátua de Nabucodonosor, os 10 dedos que representam o surgimento de nações na Europa, representam a completude dessas nações. Aqui, os 10 reis em Apocalipse 17 é a mesma coisa, representa a completude das nações que vão apoiar ao poder representado pela besta em Apocalipse 13 e pela grande prostituta, né, igreja corrompida de Apocalipse 17. Muito bem, outra perguntinha, essa agora do nosso Facebook. Quem mandou aqui, deixa eu ver se tem um nome. Bom, não tem um nome aqui. A pergunta é a seguinte, professor, sim, tem André Carvalho. O André Carvalho pelo Facebook mandou a pergunta dele e ele diz o seguinte: por que Satanás não tocou na mulher de Jó? Quero ver você responder essa, professor. Olha o que ele escreveu. Interessante. A gente sabe na história de Jó que Satanás teve acesso a Deus e Deus permitiu que Satanás tocasse até mesmo nos filhos de Jó, mas que não tocasse nele. E também não tocou na mulher dele. Tem alguma razão por isso, professor? A razão é muito simples, porque o foco da tentação de Satanás era Jó, não era a mulher dele. Sim, e por que os filhos foram... Porque qual é a maior maneira de provar um pai do que matar os filhos dele? Né? Então Satanás matou os filhos, né? Porque a maior forma de provar a fé de um pai em Deus é perder um filho. E outra coisa, Satanás sabia que depois ele poderia usar a mulher para tentar levar Jó a blasfemar, tanto que ela falou assim: amaldiçoa a Deus e morre. Então ele não matou, esse é um dos motivos pelos quais ele não a matou, e também porque Deus não permitiu. Se Deus tivesse permitido, ele teria matado ela com certeza. Professor, sabe que eu ouvi uma vez uma coisa que me chamou a atenção? Isso, não sei se é bíblico, não é? Mas é um arrazoamento, podemos dizer assim. Quando Deus diz que quando o homem e a mulher se unem, se torna uma só carne, houve um comentário que foi feito sobre isso. Talvez Deus não permitiu que tocasse, não sei, isso é apenas uma consideração, né? De que talvez não tenha tocado na mulher de Jó, porque como o casamento, reforçando aquilo que Deus disse, há uma só carne, se não tocou em Jó, não tocaria nela também. Isso não tem fundamento? Não tem fundamento nenhum, porque se fosse assim, ele também não teria permitido que acontecesse algo com a mulher de Ló. Então não tem... Isso é conjectura de irmãos que gostam de viajar um pouquinho na maionese. De criar uma teologia aí. De criar uma teologia sem versículo nenhum ou com um verso apenas. Então, nós não devemos fazer isso. Ok, muito bem. Muito bem, eu queria aproveitar e dizer que você pode estudar a Bíblia com a gente. Você viu aí, você que estava acompanhando a Novo Tempo antes, você vê que a Novo Tempo está engajada
para fazer um novo curso bíblico falando sobre o Espírito Santo. E nós aqui do programa Na Mira da Verdade oferecemos já há muito tempo o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim e outros cursos bíblicos que existem também. Logo, logo estaremos oferecendo, se Deus permitir e se você, Anjo da Esperança, se engajar conosco aqui, com certeza nós iremos ter mais um estudo bíblico para oferecer gratuitamente para você. Mas enquanto isso, eu quero dizer que você pode pedir o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Nós acreditamos e vemos, de acordo com as profecias e a história, de que nós estamos vivendo os últimos momentos, o tempo do fim. E esse curso bíblico é um curso interessantíssimo para você que gosta de conhecer mais a palavra de Deus, de conhecer os acontecimentos. Nesse curso bíblico são 16 lições que estão relacionadas com esse tempo, o tempo do fim. E vai te esclarecer muitos detalhes da palavra de Deus, muitos detalhes do que Deus espera de você e de mim. Tenho certeza que vai ser muito importante para o seu enriquecimento espiritual. Se você quer ter esse curso bíblico, gratuitamente, sem pagar nada, você pode acessar agora o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. novotempo.com/Na Mira da Verdade, você acessa lá, vai ver a imagem dessa revista, clica lá e vai fazer um cadastro para que ela chegue direitinho na sua casa, tá bom? Agora, se preferir ligar para a gente, tem que ser no horário comercial. 0 operadora 12 2127 3121, tá bom? Anota aí o nosso número, liga para a gente, não perca tempo não, é de graça. Você vai se encantar mais ainda com a palavra de Deus, com esse curso bíblico fantástico, Verdades para o Tempo do Fim. Muito bem, antes de nós irmos para o nosso intervalo, eu queria colocar uma pergunta aqui que chegou pelo nosso Instagram. É a mesma, olha que interessante, nesse mesmo assunto que nós estávamos falando de Jó, professor, essa outra pergunta chegou aqui agora que diz o seguinte: na história de Jó, onde o inimigo falou com Deus que Jó era fiel porque era rico, a história é real ou é uma parábola igual à história de Lázaro, por exemplo, professor? Você consegue responder em 1 minuto ou temos que ir para o intervalo? Consigo responder sim. A história é literal, não há dúvida alguma. Né? Tem até um texto, se eu não encontrar agora, encontro depois do intervalo, acho que Ezequiel, que mostra ainda de forma mais direta, né, que a história é literal, não é nenhuma parábola. Totalmente diferente da história de Lázaro, né, professor? Sim, encontrei. Ezequiel 14:14, ó. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, não mencionou aqui, Jó, isso mesmo, eles pela sua justiça salvariam apenas a própria vida, diz o Senhor. Então, se Noé e Daniel foram personagens reais, Jó também foi um personagem real. Em Ezequiel não deixa nenhuma dúvida disso. Muito bom, professor. Rápido no gatilho aí, ó. Viu só? Dei 1 minuto para ele, mas ele achou o texto ali e deu a resposta. A gente tem que ir para o intervalo rapidinho. Mas aproveita o intervalo, faça a sua pergunta. Faça a sua pergunta, manda para a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 22 horas e 24 minutos. Esse é o programa ao vivo, se você está acompanhando a reprise, está num outro horário aí. Mas seja muito bem-vindo, você que está aí com a gente, fazendo o programa acontecer, mandando as suas perguntas. Você pode mandar as suas perguntas por SMS, o número é 12 981510101. Você pode mandar pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Pode mandar pelo Instagram, @namiradaverdade. Pode mandar pelo nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você tem diversas formas para participar e mandar as suas perguntas. Vamos fazer o seguinte? Eu vou pegar uma pergunta aqui agora do Instagram. Eu queria que o câmera viesse aqui e tentasse focalizar esse aparelho aqui para eles verem as perguntas do Instagram que estão aqui, ó. Eu vou começar a correr aqui e achar uma pergunta aqui para a gente colocar na mira, hein? Vamos ver, vamos pegar qualquer uma aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos correr aqui, vamos pegar a pergunta. Deixa eu ver se eu acho aqui qualquer pergunta. Aqui eu achar a carinha bonita aqui, eu vou pegar, hein? Ai. Vamos ver aqui, ó. Vamos mandar essa daqui, ó. Que nome é esse aqui? Olha só, tá conseguindo focalizar?
Rodibel Power Castro. Vamos ver o que vem aqui a pergunta, hein? Olha aqui a pergunta da Rodibel, essa daqui, ó. Tá vendo ali a televisão? Vou botar um coraçãozinho aqui, ó. Aqui, ó, essa pergunta aqui, vamos ver. Diz o seguinte: boa noite, Tito, pesca a minha pergunta. Foi pescada, sua pergunta foi pescada. A pergunta da Rodibel é a seguinte: o que devemos fazer quando somos xingados como seita? Falo muitas vezes com carinho, mostrando a palavra de Deus, mas mesmo assim as pessoas continuam e eu respondo: Deus esteja contigo. Professor Leandro Quadros, essa faz tempo que não aparece. Interessante, essa questão da Igreja Adventista do Sétimo Dia ser considerada ou ser acusada de ser uma seita. Isto é real? Por que somos acusados de seita, professor? No Brasil, infelizmente, ainda existe essa acusação. Apesar de hoje ela estar bem diminuída, ela ainda professor, existe. Eu me lembro que quando nós começamos o programa em 2009, essa era uma questão que chovia. Chovia. No programa. Chovia e nós respondemos muitas e muitas vezes. Faz tempo que não cai essa pergunta. E hoje, aqui, por acaso, caiu a pergunta. Então, por favor, ajude aí a explicar essa questão da seita da Igreja Adventista que Eu são creio, acusados. Tito, que as respostas do programa e a própria Novo Tempo em si, com a sua grade de programação, com a dedicação com a qual os amigos têm trabalhado, o cristianismo, a centralidade de Cristo na programação da Novo Tempo, esses foram fatores que convenceram muitos irmãos de que o Adventismo não tem nada de sectário. Então, em relação à sua pergunta, querida irmã, você primeiramente está procedendo certo em não pagar o mal com o mal. Você recebe uma acusação e ao invés de acusar também, você fala com calma, explica com calma, deseja que Deus abençoe a pessoa e não paga o mal com o mal. Então, você está agindo certo. Uma outra coisa a se fazer é você perguntar para a pessoa, levar a pessoa a pensar. Por que você fez essa pergunta? Tem alguma doutrina na minha igreja que leve você a pensar assim ou alguma prática? Se a pessoa não disser nada, é porque ela não sabe realmente por que ela está dizendo que a igreja é uma seita. Ela está só repetindo aquilo que ela leu em algum lugar ou ouviu de alguém. Se ela falar algo a respeito da doutrina do santuário, do sábado, da imortalidade condicional da alma, do dom profético de Ed White, aí você tem que ter a resposta para mostrar que essa doutrina distintiva ela não é sectária, mas ela tem base bíblica. E aí, para finalizar, eu lhe recomendo usar Atos 24:14. Foi a resposta que o apóstolo Paulo usou quando chamaram o cristianismo de seita. Eu creio que essa resposta você e eu podemos usar. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então Paulo está dizendo assim, podem me chamar de seita, mas é nessa seita que eu sigo a lei dos nossos pais, guardando tudo o que está no Antigo Testamento, tudo o que está na Bíblia. Então, se quiserem me chamar, chamem, mas saibam que eu sigo a Bíblia. Então, você pode dar essa mesma resposta para essas pessoas. Muito bem, professor. Estou aqui no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. A pergunta que chegou aqui é do Gustavo Moura. Ele é de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele perguntou o seguinte: gostaria de tirar uma dúvida sobre essa passagem. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Apocalipse 13:18. Esse cálculo só serve para a estátua de Nabucodonosor, ou melhor, só serve para a estátua que Nabucodonosor sonhou? Quando mostra o tamanho dela, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Esse número só tem a ver com essa estátua, porque
se pede para calcular esse número em Apocalipse? Professor Leandro Quadros. Veja, quando se fala em calcular, é simplesmente ter conhecimento do que significa esse número, né? Você sair por aí fazendo cálculos ou aplicando o número a certas pessoas, né? Tem gente que já disse que o imperador Nero é a besta por causa do nome Nero, que soma um número lá. Já disseram que Ellen White também. Então, não é assim que se estuda por meio da gematria, ou seja, atribuir valores a letras. Não é assim que se estuda a Bíblia. Não existe nenhum autor bíblico que jamais estudasse a Bíblia desse jeito. Então, calcular o número é você entender o porquê, né, que esse poder tem esse número 666. Você fez uma menção a Daniel, e Daniel 3 serve sim como um pano de fundo para você entender Apocalipse 13. Daniel 3 envolveu o que? A perseguição e adoração. 3 amigos de Daniel foram jogados numa fornalha ardente porque decidiram não adorar uma estátua construída de ouro por Nabucodonosor. Em Apocalipse 13, os cristãos serão perseguidos por não adorarem a besta. Então há um pano de fundo sim. E o que acontece de interessante é que no número 60, lá na estátua de Nabucodonosor, quando fala em 60 côvados, depois 6 côvados, ali está englobado todo o panteão de deuses babilônicos, tá? Que eram 666 deuses. O número 60 se referia ao deus Marduk, que seria o maior de todos, e o número 6 se referia ao deus Bel. Então, a idolatria, na sua força máxima, estava representada naquela estátua de Nabucodonosor. Então, nós podemos dizer que este número aqui representa o engano humano na sua força máxima de levar as pessoas a adorarem a um poder, a um ser que não é a Deus. Porque o número 6 é um símbolo do ser humano. Lembra-se, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O número 7 é o número da perfeição divina. O homem foi criado no 6º dia, o 6º dia, o número 6 representa a imperfeição humana. Então a imperfeição humana, a rebeldia humana, na sua força máxima de desviar a atenção dos adoradores de Deus para o poder representado pela besta. Então é esse que é o propósito desse número. Você fez bem em relacionar aí, ter como pano de fundo Daniel 3 para entender Apocalipse 13. Esses 2 capítulos se complementam bastante. Muito bem. Próxima perguntinha. Quem mandou foi o Gabriel Dávila e a pergunta dele é a seguinte: por que após o pecado, o domínio que era de Adão sobre o planeta Terra passou para Satanás? Isso de fato aconteceu, professor? Depois do pecado, o domínio do planeta passou para Satanás mesmo? Sim, porque Jesus, em João 12:31, ele chamou Satanás de príncipe deste mundo. Então, a partir do momento que Adão e Eva, Deus disse em Gênesis 1:28, que Deus os fez para subjugarem a terra e para cuidarem da terra. Então, eles eram os representantes do planeta. A partir do momento em que eles pecam, em que eles aceitam as insinuações de Satanás sobre Deus, eles têm uma natureza pecaminosa e eles têm uma natureza, obviamente, mais fraca, inferior, e, obviamente, eles não têm mais o domínio sobre o mundo como Satanás o tem agora, porque com a entrada do pecado, Satanás pôde trazer destruição, né? Morte entre os animais, seres humanos matando seres humanos. Então, Adão e Eva perderam o domínio, porque cederam a Satanás naquele discurso. Então, eles perderam mesmo, mas na cruz, Cristo acabou com o domínio de Satanás. Em João 12:31, vemos que ele é o príncipe deste mundo. Mas em Apocalipse 12:12, vemos, diríamos assim, a vitória definitiva de Cristo, tanto em Colossenses 2:14 e 15 também, a vitória definitiva de Cristo na cruz. Então, na cruz, Satanás perde o domínio, porque Cristo resgata o ser humano que havia perdido o domínio e Cristo adquire o domínio novamente do mundo, porque ele pagou a dívida que o ser humano devia para com a lei de Deus.
Então hoje Satanás não é mais o príncipe deste mundo. Ele atua ainda, mas ele sabe que pouco tempo lhe resta. Muito bem, tem uma perguntinha aqui do nosso Facebook, que ela está baseada em Ezequiel 37. Acho que Ezequiel 37 é a questão do Vale dos Ossos Secos, não é, professor? Sim. Então a pergunta aqui é a seguinte: eu queria entender o estudo ou o contexto de Ezequiel 37. Podem me ajudar? Parabéns pelo programa esclarecedor. Deus abençoe a todos. Obrigado. Leonor, eu acho que é. Acho que é Leonor o nome. Leonorato. Bom, Ezequiel 37 está falando do Vale dos Ossos Secos. O que quer dizer essa questão do Vale dos Ossos Secos, professor? Aqui no versículo... Ezequiel está citando aí em Ezequiel 37. Aqui no versículo 11, nós já vemos o que esses ossos, esse vale de ossos secos Mas eu acho que é importante você contextualizar, só para o pessoal que não entende, não sabe muito bem o que está falando ali. Nesse capítulo do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel teve uma visão, é isso? Ele teve uma visão em que viu vários ossos, e aí Deus pede para ele profetizar, chamar o Espírito para entrar neles, entra neles e na visão profética se formam os corpos novamente. Seria uma ressurreição, diríamos assim. Só que é uma visão profética. E Deus explica o que significa esses ossos, aqui no verso 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Então Deus deu a visão daquele vale cheio de ossos, que representava Israel, que estava aí sendo dominado pelos seus inimigos, se sentindo como ossos mortos, e Deus dá uma visão para dizer para Ezequiel o seguinte, diga para eles que assim como na visão eu pude dar vida novamente a esses ossos, eu vou renovar a vida e a esperança do meu povo. Então era isso que Deus queria passar para eles. Ok, muito bem. Pessoal aqui participando bastante no nosso SMS, obrigado pela sua participação. A pergunta do Jefferson Figueiredo, foi pescada, Jefferson, e ele pergunta o seguinte, se Deus abomina o pecado, por que de algum modo ele abençoou Ismael, fazendo dele uma grande nação? Se Deus odeia o pecado, por que ele concedeu a bênção da primogenitura a Jacó por meio de seu engano, juntamente com sua mãe Rebeca? Se Deus abomina o pecado, por que ele fez isso? Professor, olha só o questionamento. E a gente vê realmente isso na Bíblia. Ismael é o filho do pecado ali, né? E Deus fez dele uma grande nação. Jacó enganou seu irmão, o seu pai, né? Enganou seu pai e seu irmão para ter a bênção da primogenitura. Por que Deus permitiu isso? O nosso telespectador está fazendo uma pequena confusão desnecessariamente. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e você vai dar a resposta na íntegra assim que a gente voltar, tá bom? A gente tem que ir para o intervalo rapidinho, mas olha só essa questão, hein? Vai ser interessante, todos nós aprendemos. A gente volta já. Já estamos de volta, então a pergunta que ficou em aberto aí do Jefferson é a seguinte, se Deus abomina o pecado, por que ele, de alguma maneira, abençoou Ismael, fazendo dele uma grande nação, fazendo um grande povo, né? Se Deus odeia o pecado, por que ele concedeu a bênção da primogenitura a Jacó, que enganou seu pai e seu irmão? Se Deus odeia o pecado, por que ele abençoou esses pecados? Estranho, não é? Professor Leandro Quadros, como é que você se sai dessa, meu amigo? O nosso irmão, ele fez uma pequena confusão entre pecado e pecador.
né? Você não pode confundir o pecado com o pecador. Deus faz essa separação, né? Eles pecaram, mas Deus separou o pecado do pecador, porque Deus os ama. Nós poderíamos aumentar essa sua lista, né? Se Deus odeia o pecado, por que que Ele colocou Sansão na galeria dos heróis da fé? Se Ele odeia o pecado, por que que Ele permitiu que Abraão fosse um polígamo? Então por aí vai longe. Então é óbvio, a resposta óbvia é que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E isso é comprovado facilmente em Romanos capítulo 5, versos 6 a 8. Veja o que diz o texto. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja, Cristo não morreu por nenhum bonzinho mesmo. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus próprio, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus abençoa as pessoas, sendo elas ainda pecadoras, porque Deus separa o pecado do pecador, simples assim. Professor, eu estou lendo aqui uma pergunta, essa é uma dúvida de muita gente, não sei se você vai conseguir responder, se tem resposta para isso. A pergunta da Sandra Costa é a seguinte: quando a mãe tem um aborto espontâneo, ainda em um feto, como fica esse feto na ressurreição? Será que a gente consegue responder isso? A Bíblia dá alguma luz para isso, professor? Não, a Bíblia não dá para nós uma resposta sobre isso. O que a Bíblia nos dá de esperança, Tito, é Mateus 19, 14 e 15, quando nos mostra que Cristo tem planos eternos para todas as criancinhas. Agora, como vai acontecer no caso de um aborto espontâneo, se ele vai ser ressuscitado ou não, nós não temos essa resposta na Bíblia. Isso é algo que nós só vamos saber quando Jesus realmente voltar. Muito bem, tem algumas que realmente a Bíblia não tem a resposta, nós não temos respostas bíblicas ainda, né? Por algum questionamento que só na ressurreição iremos saber todos os detalhes. Muito bem, aqui no Facebook, o Rodrigo Soares, ele está perguntando o seguinte: alguns dizem que Deus ressuscitou Moisés e o levou para o céu para que as pessoas não o adorassem. Então, por que Deus não levou Abraão, sendo que poderia acontecer a mesma coisa? Olha a pergunta dele: se Deus levou Moisés, realmente era para que não o adorassem? É isso mesmo? Se for Não. por isso, a conjectura dele aqui está correta. Mas creio que não foi por isso, né, professor? Não, Deus levou, na verdade, Deus enterrou Moisés para que não idolatrassem Moisés realmente. E porque qual é a diferença do tempo de Moisés para Abraão? Ninguém idolatraria Abraão porque Abraão ensinou muito bem a sua descendência a não ser idólatra. Agora, o povo de Israel já era mais fácil de ser idólatra, porque eles viveram anos, alguns séculos no Egito, e eles adoravam qualquer coisa. Era fácil. Eles mesmo ouvindo a voz de Deus, eles adoraram um bezerro de ouro. Então a facilidade para eles adorarem o corpo de Moisés ou qualquer outra coisa era muito maior do que os descendentes de Abraão no passado, que tinha já uma consciência total contra a idolatria. Deus não ressuscitou Moisés para Moisés não ser adorado. Ele enterrou Moisés, sim, para ninguém descobrir onde estava o corpo dele. Mas depois Deus ressuscitou Moisés porque Deus o ama. Deus leva pessoas para o céu porque Ele as ama e porque Ele antecipa, diríamos assim, o juízo dessas pessoas, e por isso Enoque, Moisés e Elias e mais um grupo, né, se encontram lá no momento. Tem até uma pergunta, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu até tinha separado, falando sobre esse negócio dos santos aí, que você falou que tem Moisés, Elias, Enoque e outros. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó, para a gente tentar explicar aqui para os nossos telespectadores. Bom, eu vou procurar ela aqui, porque eu vi que estava aqui, eu não sei se é no Facebook, no Instagram, mas tem uma pergunta sobre isso hoje, que eu já vou colocar aqui na mira da verdade, tá bom? Vamos ver aqui.
Tá, eu vou procurar ela aqui agora e já venho. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou pelo nosso SMS. Quem mandou, ele disse que são Minéia Gomes, ele é de Manaus, no Amazonas. A pergunta dele é a seguinte: como entender Gênesis 1, 26 a 27, aonde diz, façamos a nossa imagem, e depois diz que ele fez a sua imagem. Essa questão de Gênesis 1, 26 foi na criação do ser humano, a criação de Adão e Eva ali, né? De Adão especificamente. E Deus diz, façamos o ser humano a nossa imagem. O que quer dizer essa questão da nossa imagem? Será que a gente pode imaginar que Deus tem essa forma humana de ser aqui, esse jeito que somos? Como é que é isso? Não, quando o texto diz no contexto que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, tem alguma questão física sim, mas Deus não tem, obviamente, ossos e carne. Mas o propósito maior do texto é dizer que assim como Deus é soberano, o ser humano seria o soberano da terra. Então ser a imagem e semelhança de Deus é isso, ter o poder de governar. Tá? Agora, se o nosso telespectador estiver perguntando sobre a forma plural, né, por que Deus disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a resposta é porque a divindade é composta por mais de uma pessoa. Eu posso dizer, por exemplo, façamos ou venhamos a fazer pelo menos para mais uma pessoa, né? Então, quando Deus fala façamos, no mínimo 2 estavam envolvidos. Só que a Bíblia nos mostra que na criação, as 3 pessoas da Trindade fizeram parte. Você vai em Gênesis 1, verso 2, e ali é dito que o Espírito Santo pairava sobre a terra, ou seja, ele estava presente no momento da criação para poder participar dela. Em João 1, 1 a 3, você vê, especialmente no verso 3, que nada do que foi feito foi criado sem Jesus. Ou seja, Jesus esteve na criação e, obviamente, Deus o Pai. Então, as 3 pessoas da Trindade trabalharam juntas na criação, assim como trabalharam na redenção. Então, você vê que na Bíblia, as 3 pessoas da divindade atuam juntas, possuem apenas funções diferentes, mas têm a mesma essência, o mesmo poder divino. Muito bem, professor, muito bem. Uma perguntinha aqui do nosso Facebook, o Eliesley Rodrigues pergunta o seguinte: no Antigo Testamento Deus mandava guerrilhar, mandava matar, já no Novo Testamento é totalmente o contrário. Por que essa diferença? Os muçulmanos radicais parecem seguir o Deus do Antigo Testamento. Eu queria que o professor respondesse essa questão. Por que no Velho Testamento parece que o Deus é um Deus que manda matar, é um Deus que manda o povo guerrilhar, enfim, e já no Novo Testamento não, dar a outra face. Como que a gente explica essa questão biblicamente, professor? Aqui são apenas momentos diferentes. No Antigo Testamento, Deus ele tinha que atuar como juiz das nações pagãs que infectavam o mundo com a presença deles. No Novo Testamento, tinham nações pagãs ainda, mas não era necessário aquele juízo de Deus inicial. Se você lembrar, amigo telespectador, lendo ali Levítico capítulos 18 e 20, entre as barbaridades que esses povos faziam, eles sacrificavam os filhos às divindades pagãs, eles mantinham relações sexuais com os filhos, os avós faziam com os netos, tios com sobrinhos, filho com mãe, filho com pai. Ou seja, era uma depravação tão grande que chegou um momento em que Deus, o médico divino, teve que amputar aquela gangrena moral. Então não se pode comparar o que a ala radical do islamismo faz com o que Deus fez no Antigo Testamento. Deus não matava para converter ninguém, como acontece com esta ala, não é? Quem não se converte, mata. Não,
Deus matava como punição pela depravação que esses povos praticavam. E lembre-se de João 14, 9 e 10. Jesus fala que quem vê a ele vê o Pai. Então as ações de Deus no Antigo Testamento são ações de Jesus. As ações de Jesus no Novo Testamento são ações do Pai. Então não existe diferença nenhuma. É só você ver que são momentos diferentes. Um momento exigia juízo. No Novo Testamento, Deus quis trazer a salvação. A salvação também veio junto com o juízo, porque quem abandonasse as suas práticas e aceitasse o Deus de Israel era salvo, diríamos assim. Mas o foco no Antigo Testamento foi o juízo realmente. Aquelas nações infectavam o mundo. Então, você tem que fazer essa análise desses 2 capítulos para você entender que Deus, ele é o mesmo em todas as épocas, mas ele age de maneira diferente, dependendo da resposta que o pecador dá a ele. Ok, muito bom, professor, muito bom. Eu queria mandar um abraço todo especial para o seu Antônio Amâncio Lemes. A filha dele, Regina, escreveu aqui para a gente que ele acompanha sempre e é o sonho dele que a gente mandasse um abraço para ele. Pois bem, seu Antônio Amâncio Lemes, um abraço muito carinhoso aqui do programa Na Mira da Verdade para o senhor, tá? Ele mora no Rio de Janeiro, lá no Grajaú. Opa, minha esposa era do Grajaú, já estive aí, passei muito tempo aí. Obrigado pelo carinho da sua audiência, meu irmão. Ok, ainda temos 3 minutinhos aqui, talvez. A Manuelina, pelo nosso Facebook, faz a seguinte questão. Por que João Batista mandou perguntar a Jesus se era ele mesmo que veio ou viria outro? Se ele batizou Jesus e ouviu a voz de Deus dizendo, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo, o porquê dessa pergunta? É isso mesmo, professor. Por que João Batista teve dúvida se ele viu? Será que, de fato, Deus falou ali no batismo que de forma audível para todos que estavam ali? Deus falou realmente de forma audível. João Batista não tinha dúvidas de que Cristo era o Messias, tanto que ele falou o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1,29. Agora, bateu um momento de dúvida em João, por quê? João estava encarcerado, né? E ele seria decapitado depois por causa de Herodias e da filha dela, que fez uma dança lá, conquistou Herodes e aí decidiram decapitar João Batista. E João Batista, ele sentiu, nossa, mas como que o Messias, o Salvador do mundo, vai deixar que eu morra aqui? E aí ele manda fazer uma pergunta, meio que um desafio. Você é realmente mesmo quem diz ser ou nós devemos esperar outro? Meio que dizendo assim, você vai me soltar daqui ou não vai? E aí Jesus mostrou para ele que o plano de Deus era outro. Jesus falou o seguinte, olha, já que João Batista perguntou, não é, se eu sou aquele que viria, diga para ele que o evangelho está sendo pregado aos pobres, as pessoas estão sendo curadas e mortos estão sendo ressuscitados. Foi só esta resposta enviada a João Batista. Aí João Batista entendeu, não, realmente, ele é sim o Messias, mas Deus tem um outro plano para a minha vida. Muito bem, professor. Olha aqui, ó, tem 1 minuto. Acho que essa você consegue responder, hein? A pergunta também do Facebook é Maria de Fátima. Ela pergunta assim, Maria Madalena, que foi no túmulo de Jesus logo de madrugada, é a mesma Maria Madalena, a pecadora? Tem muitas Marias e acabam me perguntando, quem é essa? A mesma Maria Madalena que foi lá no túmulo de Jesus é aquela que foi pecadora ali? É ela mesma. Ela que foi perdoada por Cristo, não é? Possivelmente irmã de Lázaro. Então foi ela sim que foi perdoada por Jesus Cristo, Maria Madalena. Não tem mais de uma Maria Madalena ali no texto bíblico. E a Maria Madalena seria possivelmente a irmã de Lázaro? Seria a irmã de Lázaro. Agora não temos como relacionar, como alguns querem fazer, com a mulher adúltera de João 8. Lá já é um outro personagem, nem nome tem. Eu mesmo pensei, professor, que essa mulher adúltera lá, que teria sido então aquela que seguiu Jesus o tempo todo e que estava com ele ali no túmulo, não foi ela? Não, nós não temos como biblicamente provar isso. Existem uns 2 ou 3 pastores muito conhecidos que fazem essa aplicação. Doug Batchelor e tem mais outro, eu me esqueci o nome dele, que faz essa aplicação. Mas eu particularmente
pelo que eu estudo e outras pessoas que eu já consultei, não há uma relação entre João 8 e Maria Madalena realmente. Muito bem, então com essa a gente termina o nosso programa e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, amigo telespectador, por você acompanhar o nosso programa, pela confiança que você tem no nosso trabalho. E nunca se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos, como sempre eu digo, estarão na mira da verdade. Até nosso próximo encontro. Tchau!